Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! És bem-vindo para falar conosco, Senhor. Amém? Gente, chegamos ao coração do sermão de Jacó. Até aqui nós vimos filhos que perderam oportunidades, foram dominados pela ira ou precisaram ser transformados pela graça. Agora chegamos ao filho que receberá a maior profecia de todas. Mas existe algo que torna esse estudo ainda mais emocionante. Judá não era o melhor filho de Jacó. E isso muda algumas coisas. Vamos descobrir? Estamos na série O Último Sermão de Jacó, estudo de número 4, Judá, do homem falho ao leão da tribo. O nosso texto base está lá em Gênesis 49, do versículo 8 ao 12. Diz mais ou menos assim: Judá, teus irmãos te louvarão. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Amém? Se alguém estivesse escolhendo qual filho de Jacó receberia a maior das bênçãos,
provavelmente não escolheria Judá. Talvez escolhesse José, ou Benjamim, ou algum dos filhos menos problemáticos. Mas Deus escolheu Judá. E para entender essa escolha, a gente precisa olhar para quem ele era antes de se tornar quem Deus queria que ele fosse. O Judá que ninguém esperaria. Quando encontramos Judá pela primeira vez, ele não parece um herói, gente. Não, nem um pouquinho. Ele não parece nem um pouquinho com um herói. Foi ele quem sugeriu vender José aos mercadores. Em vez de matar o irmão, propôs lucrar com a situação. E José foi vendido como escravo. Judá participou da mentira contada ao pai. Durante anos, Jacó acreditou que José estava morto. Judá carregou esse segredo. Esse é um dos capítulos que muitos gostariam de ignorar. Depois, encontramos Judá em um dos capítulos mais desconfortáveis da Bíblia, lá em Gênesis 38. Leia a história de Tamar. Durante muito tempo, Judá agiu com injustiça. Tomou decisões erradas, falhou moralmente. Mas então acontece algo marcante. Quando a verdade vem à tona, Judá declara: ela é mais justa do que eu. Pela primeira vez, vemos um homem reconhecendo seu pecado sem desculpas, sem buscar outras pessoas a quem culpar, sem se justificar. O homem começa a mudar. E então chegamos ao momento decisivo. Anos depois, os irmãos estão diante de José no Egito, mas não sabem, não reconheceram que ele é o seu irmão José. José decide testar os irmãos e coloca a vida de Benjamim em risco. Coloca a vida de Benjamim em risco. Nesse momento, gente, surge um novo Judá. O mesmo homem que vendeu um irmão, agora oferecia a própria vida pelo outro. Judá diz, ficarei eu por servo em lugar do moço. Quanta transformação! Antes ele sacrificava o irmão para salvar a si mesmo. Agora ele está disposto a sacrificar a si mesmo para salvar o seu irmão. E a bênção de Jacó? Quando Jacó olha para Judá em Gênesis 49, ele já não vê apenas o filho impulsivo do passado. Ele vê um homem transformado. E então Jacó declara: Judá, teus irmãos te louvarão. E curiosamente, gente, o nome Judá significa louvar, louvor. O homem chamado louvor receberia o louvor dos seus irmãos. E o leão? Então surge a imagem famosa: Judá é leãozinho, diz Jacó. O leão era símbolo de força, autoridade e realeza. Pela primeira vez, Jacó anuncia claramente que a liderança da nação viria dessa tribo. Não de Rúben, não de Simeão, não de Levi, mas de Judá. E o cetro? Aqui encontramos uma das maiores profecias messiânicas do Antigo Testamento, porque Jacó diz: o cetro não se arredará de Judá. O cetro é símbolo do rei. Séculos depois surge Davi, que também é da tribo de Judá. Depois vem seus descendentes e finalmente nasce Jesus.
também da tribo de Judá. Quem é Siló? Jacó continua, até que venha Siló. Essa expressão é debatida entre estudiosos há muitos séculos, mas muitos deles entendem como uma referência ao Messias, aquele a quem pertence o governo, aquele diante de quem os povos se reuniriam. Em outras palavras, Jacó está olhando além de Davi, além dos reis, além de Israel. Ele está olhando para Cristo. Gente, aqui está algo que emociona se tu parar e prestar atenção. Observa a sequência. Rúben perdeu a primogenitura. Simeão perdeu a influência. Levi precisou ser restaurado. E então Deus escolhe Judá. Não porque era impecável, mas porque foi transformado. A Bíblia não esconde os pecados de Judá. Ela os registra para mostrar o poder da graça. E o contraste? E o link com Cristo? Judá ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim. Jesus fez infinitamente mais. Ele tomou o nosso lugar. Judá tornou-se um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá recebeu autoridade. Jesus possui toda autoridade. Judá apontava para algo maior. Cristo é o cumprimento perfeito dessa promessa. Uma cena linda, séculos depois, em Apocalipse 5, João ouve, presta atenção, gente, abra os olhos do teu coração. Séculos depois, em Apocalipse 5, João ouve: eis o leão da tribo de Judá. E João se vira para ver o leão, mas encontra um cordeiro. Aquele que reina porque se entregou, aquele que venceu porque se sacrificou, aquele que é rei porque primeiro foi servo. Trazendo para os dias de hoje, como é que a gente pode aplicar isso hoje? A história de Judá nos ensina algo precioso. Deus não procura pessoas sem passado, porque Ele transforma pessoas para cumprir os seus propósitos. O homem que vendeu o irmão tornou-se ancestral do Salvador. O pecador arrependido tornou-se canal da promessa. Isso não diminui a gravidade do pecado, gente, não. Mas exalta o poder da graça. E concluindo, quando Jacó chamou Judá para perto, ele não estava apenas abençoando um filho, estava anunciando a chegada do rei. O leãozinho de Gênesis apontava para o leão de Apocalipse. O cetro apontava para um reino eterno. E a transformação de Judá apontava para a obra que Deus continua realizando em cada coração rendido, em cada coração disposto. Porque a maior mensagem da vida de Judá não é sobre realeza, é sobre transformação. Vamos orar? Senhor, obrigada, porque a tua graça é maior que os nossos erros. Assim como transformaste Judá, transforma também o nosso coração. Ensina-nos a reconhecer nossos pecados, a nos arrepender sinceramente e a caminhar em obediência. E que nossos olhos permaneçam fixos em Jesus, o verdadeiro leão da tribo de Judá, nosso Rei e Salvador. Em nome de Jesus, amém.
Gente, agora vocês entendem por que Judá recebeu o cetro? Não porque foi o filho mais perfeito, mas porque entre os filhos de Jacó, vemos nele uma das mais belas jornadas de arrependimento e transformação. E isso prepara o terreno para o próximo estudo, que é bem diferente. Depois do leão de Judá vem Zebulon, a tribo voltada para o mar, para o comércio e para o contato com as nações. É como se Jacó saísse da realeza e começasse a mostrar como cada tribo teria uma missão específica dentro dos planos de Deus. Amém? Te espero para o próximo bate-papo. Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvir, mas para nós participarmos. Eu sou Karen Regina e esse é o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.